Queridos, estamos dando continuidade à nossa matéria de introdução bíblica. Na página de número 35, estamos tratando sobre as origens dos materiais utilizados nos manuscritos, no caso, manuscritos das Escrituras. A confiabilidade das cópias. Bom, os manuscritos originais, também denominados autógrafos. Quando você escutar a expressão autógrafo relacionada à escritura, você sempre puxa a ideia de que se trata dos manuscritos originais, ou seja, os primeiros, ou o primeiro que foi escrito. Já não existem mais. Então eu só frisei esse ponto para deixar bem claro. Não existe, quer do hebraico, quer do grego, quer do aramaico, nenhum manuscrito original das Escrituras. Nenhum. Zero. Aí vem aquele ponto que é a temática desse tópico. E a confiabilidade das cópias. A gente vai entender isso mais à frente. O que há em alguns museus espalhados pelo mundo, no caso, especialmente no Museu Nacional de Israel, são cópias dos textos originais, pois devido à fragilidade dos materiais, à rudimentariedade dos instrumentos de escrita e à precariedade de armazenamento, os originais não resistiram à ação do tempo e desapareceram. Então são motivos plausíveis da inexistência de manuscritos originais das Escrituras nos idiomas que eu já citei para vocês, tá? Então isso, contudo, não interfere na fidelidade do conteúdo das cópias feitas a partir daqueles originais. Pelo contrário, revelam o zelo e a dedicação sacramental dos rabinos responsáveis pela reprodução e preservação dessas cópias. A bem da verdade, a fidelidade destas em relação aos autógrafos se fundamenta, antes de tudo, na ação sobrenatural de Deus em não permitir que sua palavra fosse deturpada. Então, vamos colocar da seguinte maneira. É como se Deus estivesse supervisionando para que a sua palavra permanecesse, a sua mensagem, a sua essência inalterada, autêntica e genuína. O Salmo 33, verso 4, 119, verso 140, Provérbios 30, verso 5, Apocalipse 21 e 5 atestam, entre aspas, essa supervisão do próprio Deus, deixando e permitindo e zelando para que a sua palavra permanecesse, nesse caso, inalterada. Então, os escribas, que eram os intérpretes da lei, a Torá, no caso, o Antigo Testamento, eles tinham a responsabilidade de fornecer cópias dos textos sagrados em tal exatidão, de modo que nenhuma dúvida pairasse sobre a fidelidade destes, sobre o material copiado, no caso. Para isso, eles, os escribas, além da habilidade com o idioma e o conhecimento dos textos que iriam copiar, deveriam seguir regras bem definidas, e essas regras eram rígidas até, sobre a forma como os textos deveriam ser copiados e descartar qualquer cópia que apresentasse ou aparentasse qualquer dúvida ou imperfeição. Então foi muito rígido a reprodução das cópias dos textos sagrados diretamente dos seus originais. Os originais não existem mais, mas as cópias são autênticas, são fidedignas, são de confiabilidade, são legítimas. Os materiais empregados na escrita. Estou aqui na página de número 36. As palavras e a vontade de Deus foram registradas pelos patriarcas e profetas, tanto
da Antigo Testamento, quanto da Nova Aliança, que é o Novo Testamento no caso, com materiais disponíveis na época, tais como o papiro, o pergaminho, o velino, o óstraco, os tabletes de argila e a cera. Nesse aspecto não houve nenhuma ação sobrenatural na forma como as palavras de Deus foram registradas, tanto que esses produtos, entre aspas aqui, da escrita, estavam sujeitos às mesmas dificuldades de armazenamento e conservação que toda e qualquer obra literária da época estava sujeita, tais como calor, umidade e fungos. Então, no material que foi usado para reproduzir a mensagem de Deus, não houve uma intervenção divina. Não houve, por exemplo, uma revelação divina dizendo para eles: olha, eu quero que vocês usem a pedra, escrevam na pedra. Eu quero que vocês usem agora o pergaminho, usem o velino, usem os tabletes de argila agora, usem a cera. Não, Deus não revelou isto para os autores bíblicos. Na realidade, os autores bíblicos receberam a revelação de Deus e os materiais que estavam disponíveis para eles na época para deixarem registrados aquilo que Deus estava revelando foi justamente os materiais que eles usavam, conforme também os outros literatas de outro tipo de literatura da época, os poetas, filósofos, usavam também os mesmos materiais. Era o que estava disponível na época. Papiro. O papiro é material de escrita feito a partir de uma planta, o nome científico é Cyperus papyrus, de caule afilado e triangular, que cresce em águas rasas e chegando a atingir até 6 metros de altura, muito abundante no Oriente, foi utilizado até o 3º século depois de Cristo. Pergaminho, página 37. O pergaminho era feito de peles de animais, ovelhas, antílopes, cabras, entre outros. Foi gradativamente assumindo o lugar do papiro como material de escrita em virtude de 2 fatores. Proibição, no final do 2º século a.C., pelo governo egípcio, de exportação do papiro, a maior durabilidade relativa à facilidade de produção e possibilidade de utilização do anverso deste pergaminho. O velino, página 37 ainda. O velino, material elaborado a partir de peles de filhotes de bezerro, vitelo no caso, cabrito ou cordeiro, natimorto, e utilizado a partir do 4º século depois de Cristo. Foi amplamente utilizado até a invenção da imprensa. O óstraco. O óstraco é pouco citado, até inclusive. A gente usa muito a expressão do papiro, do pergaminho, mas do óstraco, eu acho que muitos de vocês aqui já nunca tinham ouvido falar do óstraco. Então, o óstraco ou óstraca, que significa em grego concha ou fragmento de vaso de barro, foi um material de escrita amplamente utilizado pela população do mundo antigo entre os séculos XVI e o século XI antes de Cristo. Sua importância no processo de comunicação naquele período deve-se à sua extrema abundância, haja vista a imensa quantidade desse material encontrado pelos arqueólogos nas escavações dos sítios antigos localizados na Palestina, Egito, Mesopotâmia e outras partes do Oriente Médio. Algumas das peças encontradas, que possivelmente remontam à época de Moisés e da servidão dos israelitas no Egito, trazem desenhos e inscrições feitas à tinta em forma hieróglifa cursina, palavrinha complicada, hieróglifa cursina, isto é, escrita desenhada com letras minúsculas,
ligadas umas às outras. Então, esse material que equivale na atualidade aos modernos blocos de anotações e aos papéis utilizados para os registros contábeis, cartas, recibos e contratos e processos judiciais, também foi utilizado como apanhador de água e removedor de cinzas. É só ler lá Isaías 30, verso 14, você vai me entender. E entre os gregos, como cédula, entre aspas, tá, de votação para cargos públicos e decisões referentes a banimentos. Então, esse óstraco foi largamente usado também na escrita. É como diz aqui o texto que eu citei para vocês, o antigo bloco de anotações. Tabletes de argila ou de cera. Os tabletes de argila eram utilizados principalmente pelas pessoas mais pobres, devido à sua fácil produção e utilização, uma vez que bastava misturar a água com um pouco de argila e colocar em uma forma de madeira para dar o tamanho e o formato desejado. Então isso aqui era muito usado pela classe menos favorecida. Todo mundo tinha acesso a esse tipo de papel de anotação, vamos colocar assim. Instrumentos utilizados na escrita, página 38 nós estamos. Os registros da palavra e da vontade de Deus foram feitos mediante a utilização de diversos instrumentos de escrita existentes naquela época. São eles. O que eles usavam, no caso, para escrever e quais eram as suas, digamos, entre aspas, canetas da época? O estilete, a pena, o cinzel, o canivete e a tinta. O que era o estilete? De metal ou estilo, instrumento de formato triangular com um cabeçote plano utilizado por ser de material resistente para escrever em tablete de argila, cera, madeira e cerâmica. A pena, instrumento de escrita feito de junco, planta da família das juncáceas, cultivadas em terrenos úmidos. O cinzel, o que era? Página 39. Instrumento de ferro com uma de suas extremidades cortante, utilizado na escrita para fazer inscrição em superfície dura como a madeira e a pedra. Por isso, era conhecido também como pena de ferro. Tem essa expressão em Jó, capítulo 19, versículo 24. Canivete, instrumento de escrita utilizado para afiar as penas de junco, que pelo seu uso constante ficavam gastas e impossibilitavam a escrita nítida. O livro de Jeremias, capítulo 36, verso 23, faz referência a esse tipo de material ao mencionar a destruição de um rolo de pergaminho por meio do canivete de escrivão. Está lá a expressão. Prática não muito comum entre os escribas, pois as cópias das Sagradas Escrituras jamais eram destruídas, mesmo quando erros eram cometidos durante as traduções ou reproduções dos textos. Elas eram guardadas, mas não divulgadas, se houvessem erros, mas não destruir. Porque para eles é o seguinte, nós escrevemos a palavra de Deus, erramos nesse ponto, não divulgamos, guardamos, mas não destruímos. Vocês me entenderam? A tinta, material feito a partir de uma substância cortante, misturada a goma, cola ou verniz, cuja função era fazer com que o pigmento aderisse à superfície onde era aplicado. E aqui, finalmente, uma questão para nossa reflexão. As Escrituras Sagradas, como toda e qualquer obra literária dos tempos antigos, foram registradas utilizando-se os mais variados materiais de escritas disponíveis. Partindo dessa verdade, qual dos materiais empregados no longo do processo de redação das Escrituras foi o mais importante? Isso aqui é para a gente pensar, isso aqui é para a gente imaginar e para a gente chegar, de repente, a uma elucubração e a uma opinião bastante personalizada
dessa questão da fantástica obra da escrita e da reprodução das Sagradas Escrituras.